Graça e paz, grupo. Na parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o final, que é o versículo 32, eu não vou ler todo o texto, mas nós costumeiramente, temos ouvido esta mensagem que é muito conhecida de todos, mas ela contém alguns nuances, E não importa quantas vezes ela já tem sido pregada, mas cada vez em que ela é pregada, ela sempre nos traz algo de novo. E aqui conta, a partir do versículo do 11, que certo homem tinha 2 filhos. E geralmente nós atribuímos ao filho mais novo essa questão de ter abandonado o pai e se tornado realmente um filho pródigo, porque ele foi e desperdiçou todos os bens que ele recebeu, Mas primeiro é necessário que nós possamos entender que a parte da herança, ela só pode advir em razão da morte dos pais. Primeiramente, se nós formos ver essa questão com as lentes de hoje, à luz do direito civil, do direito da família, apenas com a morte dos pais. Então é feito o inventário, Alguns preferem fazer o inventário enquanto em vida, para não dar problema futuro, Aquelas brigas todas. Mas sabemos que a partilha da herança só se deve ocorrer após a partida dos cônjuges, dos pais, Porque o testamento só passa a ter validade após a morte do testador, quando se trata de testamento. Mas aqui nós vemos que esse filho mais novo, ele disse: ó pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu quero ir embora. Vamos parafraseando assim, A partir do versículo 12 diz assim que o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, Dá-me a parte da herança que me cabe. Ora, a herança só é cabível, ou só seria cabível a ele após a morte do pai. Então a gente vê aqui um grande desrespeito, da parte do filho mais novo. Mas o pai não questionou, O ancião, ele não questionou. Ele poderia dizer que não, que ele não tinha nada. Nada era dele. Pois o pai estava vivo. Então ia reclamar o quê? Ele não tinha direito algum. Ele tinha uma expectativa de direito, que após a morte do pai, então ele teria uma parte. Por que uma parte? Porque, conforme os costumes judaicos da época, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada, tinha direito a 2 partes da herança, por ser o filho mais velho. E esse pródigo, por ser o filho mais novo, tinha direito apenas a uma parte. Só que ele pegou, o pai não questionou, foi um grande desrespeito da pessoa desse jovem, para com o seu pai, mas o pai não questionou, pelo menos a Bíblia não entra nesses detalhes, Ele fez a partilha, deu a parte correspondente, que seria cabível a ele, e ele foi embora para o mundão, dilapidou todos os seus bens, veio uma grande fome naquela terra, e ele acabou gastando tudo, Gastou tudo, Que aqui, passado não muitos dias, o filho mais novo, versículo 13, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
esse termo vivendo dissolutamente, você imagina o que poderia ser: bebedeira, mulheres, etc, um monte de coisa, né? A sua imaginação é que vai dizer isso. O correto é que ele não aplicou esses bens, ele não investiu, mas ele dilapidou, dissipou tudo quanto recebera. E aí veio a penúria, veio a fome na região. Enquanto ele tinha amigos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos, é assim que acontece. E aí ele foi arrumar, para não morrer de fome, foi arrumar um emprego, né, como apacentador de porcos. Até que um dia ele caiu em si. Ele caiu em si. A partir do versículo 17, diz assim, que então caído em si, quando trabalhadores de meu pai, né, ele pensando, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele sabia que ele não tinha direito nenhum à sua herança, não tinha direito algum. Ele apenas queria ter talvez um pouco de dignidade, né? Porque ele imaginava que naquela situação, comparando a vida dele com os dos empregados do seu pai, era uma vida miserável, né? Porque ele disse, quantos trabalhadores o meu pai tem fartura de pão, e eu aqui morro de fome, né? Porque ele apacentava porcos, e às vezes dava vontade nele de comer aquele alimento de porcos, né? As alfarrobas. Pois bem, ele levantou-se e foi ter com o seu pai. Só que o pai o recebeu de uma maneira acalorada. Quando o pai o avistou de longe, ele podia dizer, não, eu sou o ancião, né? Eu vou deixar que ele sofra um pouco, né? Mas não foi isso que aconteceu. Diz assim que, o versículo 20, que levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, né? Interessante que o ancião não guardou ira como pai. Certamente ele via pensando no seu filho o tempo todo, como estaria, né? Então naqueles dias não é como hoje que nós temos as redes sociais, e por meio das redes sociais nós temos uma notícia instantânea de onde estão os nossos parentes, né, os nossos entes queridos, né? Ainda que em plena era de modernização, né, das mídias sociais, das redes sociais, né, alguns parentes parecem tão distantes, não se comunicam, né? Enquanto outros que apenas são os nossos amigos, estão sempre a mandar um bom dia, um olá, né? É interessante isso. Mas aqui não. No caso do nosso texto, o pai avistou o filho de longe. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou, né? É assim que Deus faz conosco, quando nos ausentamos, quando nos afastamos do seu caminho, né? O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, para nos receber. Mas no texto a gente percebe que há um outro filho pródigo também. Tem aquele que foi, que dilapidou a herança que lhe cabia, né, que o pai lhe concedeu, e aquele que estava ali, né, o filho mais velho, trabalhando com o seu pai, dando o seu esforço de cada dia, contribuindo, né, para o aumento da riqueza do seu pai. Havia também esse, que poderíamos dizer que ele também era
era uma espécie de filho pródigo, porque ele não ficou muito contente com o retorno do seu irmão, né? Principalmente quando o pai disse aos servos, né, aos empregados, aí, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, né? Então esse versículo, principalmente o 32 lá na frente, né? Essa alegria toda, e vai corroborar o versículo 32, que diz assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Então, todas aquelas coisas, né, que o pai mandou fazer, colocar um anel no dedo, sandálias, roupa nova, matar o boi cevado, tudo aquilo, né, era uma festa, uma alegria em ver o seu filho de volta ao seu lar. E assim, né, com relação ao perdido, ao pecador, que quando um pecador se arrepende, há festas, há alegria no céu. Ao dar ao filho um anel, sandálias e uma roupa, o pai restaurou o jovem à sua posição na família. De modo semelhante, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso relacionamento com Deus é completamente restaurado. E recebemos o Santo Espírito da promessa, né? O qual é o penhor da nossa herança em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Somos adotados irrevogavelmente na família de Deus, o que traz contentamento e alegria, tanto para nós quanto para o Senhor por toda a eternidade. Então nós temos a marca de Deus na sua vida, né? Quando eu falo aqui o penhor do Espírito, não estou falando no falar em línguas, não é isso. É que nós temos a marca, quando recebemos o Senhor como Salvador em nossa vida, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, né? Uma marca invisível. Nós temos essa marca de Deus na nossa vida, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. É interessante que então o filho mais velho, né, vendo toda aquela alegria, ele ficou chateado, né? Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, a partir do versículo 25. Então ele chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, né? Que deveria alegrar-se também, né? Não seria justo aquela atitude do filho mais velho, né? Mesmo porque a parte da herança dele não foi prejudicada, ele tinha ainda duas partes por ser o filho mais velho, então não havia razão por isso, né? Porque aqui, se alguém tivesse que ficar irado, seria o pai, que foi afrontado, foi desrespeitado pelo filho mais novo, né, que o considerou como um morto, ao exigir a parte que lhe tocava na herança, né, foi um desrespeito para com o ancião, mas o pai o perdoou. Então, para nós, não há pecado imperdoável, né? Quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados diante do Senhor, o Senhor nos restaura, coloca um anel no nosso dedo, nos coloca uma roupa nova, sandálias nos nossos pés. A nossa dignidade é restaurada e é motivo de alegria, porque a pessoa retornou à casa do Pai enquanto era tempo.
Mas o filho mais velho, é interessante a matemática de Deus, né? A matemática de Deus. Ele não diminui e também não acrescenta. Isso é bastante interessante. Ele não dá mais porque nós somos justos e nem tira mais porque somos pecadores, né? Nós é que colhemos aquilo que nós plantamos, mais do que plantamos, e bastante tempo depois que plantamos. Foi o que aconteceu com esse filho mais novo. O filho mais velho aqui ficou indignado e não queria entrar, no versículo 26. E o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos, né? Vindo, porém, esse teu filho, nem disse meu irmão, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, ele que está dizendo que foi com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ora, se a gente for comparar um cabrito com um novilho, a diferença é exorbitante, né? Mas em nenhum momento o pai negou que daria a esse filho um novilho cevado para celebrar alguma festa com os seus amigos, porque ele também nunca pediu, né? Olha aqui, há tanto tempo que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mas será que ele pediu? E o pai disse: se tudo que é meu é teu, será que haveria necessidade dele fazer isso? Ele tem que pedir. Se a gente for fazer um paralelo com aqueles crentes que já estão na igreja há muitos anos, né? A palavra diz assim que os últimos serão primeiros, os primeiros são os últimos, né? Às vezes é crente velho de banco, está lá há muito tempo, né? Ele tem tudo à sua disposição, só que ele não pede nada, e não alcança porque não pede, ou quando pede de maneira equivocada, de maneira errada. Mas tudo quanto é do Pai é dele. E se nós permanecermos assim fiéis até a morte, nós alcançaremos a redenção, a vida eterna, né? Mas esse que chegou por último, nem digo que ele chegou, porque ele já era da família, ele apenas desviou-se, dilapidou, ele talvez cansado ou motivado pelas coisas do mundo, quis fazer as coisas do seu próprio jeito, se afastou, deixou a casa do pai, ou seja, deixou a congregação, abandonou a igreja, foi para o mundo. Toda aquela riqueza que ele tinha adquirido na casa do Senhor, conhecimento da palavra, momentos maravilhosos de louvores, de oração, tudo aquilo ali ele jogou por terra e foi para o mundão, e lá ele pagou o preço, lá ele perdeu os amigos, ele viu que a amizade era falsa, que as pessoas eram falsas, que as pessoas queriam aproveitar apenas aquilo que ele tinha, e depois o abandonaram, esqueceram-se dele, nem sequer arrumaram um emprego digno para ele, mas deram um servicinho lá para ele, para apacentar porcos. Então é isso, quando a pessoa se desvia, se afasta do caminho do Senhor, não é Deus que pesa a mão sobre ele,
Não, Deus não é vingativo. É Ele próprio que vai arcar com as consequências da sua escolha, das coisas ruins que Ele fez, porque tudo tem uma consequência. Porque a pessoa começa a colher o que plantou, e às vezes colhe mais do que plantou, e colhe bastante tempo depois do que plantou. Mas quando ele cai em si e volta-se para Deus, com um coração sincero, com um coração arrependido, então ele é restaurado à sua dignidade anterior. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é para crente, né? Às vezes a pessoa está lá no mundão, e quando ele volta com o coração sincero, arrependido, ele é restaurado à sua dignidade. Ou seja, como o filho pródigo aqui, colocado uma roupa nova, um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, né? É celebrado uma festa grandiosa, porque é alegria nos céus com o arrependimento de um pecador, né? Pecador é a pessoa que já conhece, né, a palavra, que ouviu. Quando a pessoa, aqui nós estamos falando daquele que estava já na casa do Pai, que saiu e que retornou. Não é aquele que já estava lá no mundão, que ouviu a mensagem de salvação e aceitou a Cristo. Não, aqui está falando para quem já estava no nosso meio e saiu, experimentou um mundão, foi moído pelo pecado, foi naufragou, né? Mas que ainda foi restaurado porque ele caiu em tempo, ele caiu em si, levantou-se e deu o primeiro passo. Não, vou em direção, não foi o Pai que foi atrás dele, lá no mundão onde ele estava, mas foi ele que deu o primeiro passo. Então, quando ele estava vindo em direção à casa do Pai, diz o texto que ao longe, né, o Pai o avistou, e aí o Pai foi ao encontro dele. Que maravilha, né? O Pai foi ao encontro dele e o abraçou, se alegrou, porque aquele filho que estivera morto foi restaurado, né? Como diz o versículo 32, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E às vezes, faço aqui um paralelo com aquele irmão mais velho, né, que estava ali na casa do pai, talvez apenas por interesse, também esperando apenas que o pai morresse, para que ele pudesse se apropriar das suas duas partes na herança, ainda que a palavra não diga isso, né, mas apenas para aguçar a nossa imaginação. Nós comparamos isso às vezes com os crentes que são rabugentos, né, os crentes velhos, antigos, rabugentos, que estão lá dentro da igreja, fofoqueiro, né? Que ao invés de orar para as pessoas, ajudam a empurrá-la mais para o abismo ainda. Não generalizo, claro que não estou generalizando, mas há muitos assim, como esse irmão mais velho, que estão dentro da igreja, ao invés de se alegrar com aquele que está retornando para a casa do Pai, ele fica fazendo fofoca. Fica murmurando, e disso Deus não se agrada. Não é mesmo? Vamos nos alegrar, porque o que é fiel e justo, ele vai permanecer, né, na casa do Senhor. Então a pessoa que pagou o preço, né, ele pagou o preço, porque ele dilapidou todos os seus bens. Ele veio como um frango depenado, né, sofrido, pisado pelo mundo. Mas ele disse, opa, vou voltar para a casa do meu pai, né? Porque lá na casa do meu pai,
um simples empregado, um simples trabalhador, ele tem fartura de pão, e eu aqui nesse mundão estou morrendo de fome. Então ele tomou a decisão certa, né? E voltou para a casa do pai e foi restaurado. Que Deus o abençoe, meu irmão, que essa palavra possa falar aos nossos corações. Que Deus abençoe.